vocês, tá? Bom, o que é o acesso central? Diferença de um acesso periférico com acesso central. O acesso central é aquele acesso venoso que a extremidade, a ponta lá do catéter, ela vai terminar ali na veia cava superior, na junção da veia cava superior com o átrio direito. Tá? A gente tem as três opções principais para fazer um acesso central que a gente utiliza, que é a veia subclave, né? A gente tem que lembrar que a veia subclave ela se forma ali a partir da braquial, braquial volta aqui, vira a subclave, e ela vai se juntar aqui com a jugular interna para formar o tronco braquicefálico. Tá? E ela vai para a cava superior. A gente pode utilizar a veia jugular interna também, tá? Não é externa. A veia jugular externa, caso sempre tem um professor fazer uma pegadinha que eu sei. A veia jugular externa ela é um acesso periférico, tá? Aqui, superficialmente, aqui no pescoço. A jugular interna é que a gente utiliza para o acesso central. E a veia femoral no membro inferior. Tá? A veia femoral, a gente lembra que ela vira a veia ilíaca externa, ela vem e entra aqui pelo canal de Hunter, né, o canal do caçador, abaixo do ligamento inguinal, onde a gente vai localizar essa veia para fazer o acesso central. Depois a gente vai ver como é que se localiza direitinho essa veia. Quando que a gente vai utilizar um acesso central, então? Toda vez que a gente quiser fazer monitorização hemodinâmica, a gente pode utilizar um cateter central para vários tipos de parâmetros de monitorização. O principal, com o acesso central normal, né, aquele duplo lume, ou até às vezes intracate, é só a PVC, né, a pressão venosa central. Só para curiosidade, a pressão venosa central é aquela pressão de pré-carga que a gente tem no coração, que a gente utiliza muito para poder limitar ou para saber o quanto que a gente vai dar de volumina para aquele paciente, dependendo dessa pressão. A gente tem outro parâmetro um pouco mais invasivo, que é a medida de oclusão da artéria pulmonar, que é aquele cateter de Swan-Ganz, que não deixa de ser também um acesso central. Toda vez que a gente quiser fazer administração de medicações lesivas às veias periféricas, a gente precisa utilizar para passar um acesso central. Tá? A mais comum é a noradrenalina. Tá? A noradrenalina é um vasopressor que a gente quer utilizar quando a gente tem um paciente com aquela hipotensão refratária. Qual é a questão muito da noradrenalina? Porque ela obrigatoriamente tem que ser por veia central. Até porque você pode, até às vezes, começar, você vai ver alguns pacientes que eles estão fazendo ali em veia periférica, mas é só até conseguir um acesso central. Tá? Principalmente por causa de questão de extravasamento. Quando você tem um extravasamento de noradrenalina, você tem uma chance muito grande de evoluir com necrose tecidual. Nutrição parenteral, tá? A gente tem a nutrição bioral, normal, nutrição enteral, que é a via sonda nasogástrica, que a gente já viu naquela outra aula, e a gente tem a nutrição parenteral total, né? Que é aquela que a gente precisa fazer a utilização de um cateter central. Normalmente a gente utiliza um duplo lume, que um lume ele fica exclusivamente para medicações e o outro lume fica exclusivamente para nutrição. A gente nunca pode misturar esses dois lumes para as duas funções. Quando a gente quer fazer hemodiálise nesse paciente, ou seja, que a gente quer dialisar esse paciente, a gente pode fazer via acesso central. Esse acesso central, normalmente a gente faz com o cateter de Scheele, que é esse cateter aqui. Ele é um cateter um pouco mais grosso. Ele é um cateter duplo lume, que é um cateter de entrada e um cateter de saída. Tá? E ele é um cateter mais grosso. Tá? O que acontece? O cateter central, por exemplo, um duplo lume, normalmente ele tem 7 French de diâmetro, enquanto um Scheele ele tem mais ou menos 11 French de diâmetro. Então, ele é um cateter mais grosso. Quando se utiliza o Scheele, você vai ver que o pessoal da nefrologia usa muito o acesso do membro inferior, o acesso da femoral. Tá? Por quê? Porque quando a gente utiliza a jugular interna, ou a jugular interna até, mas eles sempre não passam praticamente na veia subclave. Por quê? Principalmente porque normalmente quando você passa um acesso de Scheele, você perde aquele acesso em breve. Então, assim, como esse paciente pode ficar em diálise permanente e precisar de uma fístula, não é recomendado você perder o acesso do membro inferior. Tá? Porque lembrando aqui que a braquial, as veias do antebraço, elas vão dar ali na subclave. Então, se você trombosar essa subclave, você perde toda essa possibilidade de confecção de uma fístula. Quando a gente quer passar um implante de marca-passo cardíaco, você pode também fazer por acesso central.
Tá? Um acesso que vai ficar lá, localizado lá dentro, normalmente dentro do ventrículo, ou normalmente dentro do nosso material, e são os marca-passos transvenosos. Implantes de catéter de longa permanência, o famoso portocate. O que é o portocate? O portocate é um acesso central, um catéter de acesso central, tá? Que ele vai se localizar também lá na veia cava superior, e ele tem um túnelzinho de subcutâneo. Essa porção do catéter ela vem guiada pelo subcutâneo, e isso aqui, que é o dispositivo por onde a gente vai fazer a injeção da medicação, ela também fica no subcutâneo. Então, para aqueles pacientes que fazem medicação a longo prazo, principalmente quimioterápica, é muito mais confortável você fazer por um porta-caixa do que fazer por um acesso periférico. Quando você não tem impossibilidade, na impossibilidade, na verdade, de passar um acesso periférico, você faz um acesso central, ou seja, aquele paciente que é um grande queimado, ou paciente politraumatizado que não consegue um acesso periférico, você pode passar um central. E também na reposição rápida de fluidos, seja em trauma, seja em cirurgia, quando você precisa de um grande volume, embora assim, o que a gente tem que considerar? Você pode fazer uma reposição rápida de fluido por um acesso central, só que ele tem 7 freixos de diâmetro, é diferente de um gel com periférico. Então, lembrar que a distância também o comprimento do cateter periférico ele é menor, além do que o raio dele é maior. Então, assim, o volume que você consegue fazer num cateter periférico, ele ainda é maior do que um cateter central. Né? Então, quando a gente não vai fazer um cateter central, as contraindicações, coagulopatias é relativo, tá? Você pode corrigir essa coagulopatia, seja por infusão de plasma, vitamina K, qualquer coisa que se adeque àquela coagulopatia daquele paciente e depois passar o acesso central. Claro, você não pode passar o acesso central em vigência de coagulopatia. Infecção no trajeto venoso realmente é uma contraindicação absoluta. Tá? Se vocês tiverem visto o vídeo lá, inclusive ele fala como contraindicação absoluta a infecção e também a trombose da veia. Você não vai passar um acesso numa veia que já está trombosada. As deformidades torácicas são relativas. Tá? Qual é a questão da deformidade torácica? Você perde parâmetro anatômico. Tá? Então, nessa hora que você complica um pouquinho na hora de passar, mas não que seja totalmente contraindicado passar, só dificulta. A agitação psicomotora, você não tem como passar um acesso central. Você vai fazer uma punção de uma veia mais profunda, então você precisa de colaboração do paciente ou que aquele paciente esteja sedado. O paciente está agitado, não tem condições. Essas 3 aqui eu deixei marcado porque são mais relativas mesmo. Por exemplo, o paciente que tem DPOC, qual é a questão? O paciente DPOCístico, ele tem uma hiperessuflação pulmonar crônica. Tá? Então, ele tem uma caixa torácica muito mais expandida. Consequentemente, a cúpula pleural dele vai ser mais expandida. Vai ser mais alta. Então, a chance de você fazer um pneumotórax é maior. Mas, esse paciente precisa de um acesso, não é por isso que você não vai fazer. Então, tem que ter mais cuidado. O paciente politraumatizado também acaba sendo naquela... não é que seja contraindicado, mas dependendo do politrauma é que você vai dar preferência com acesso periférico com acesso central. O pneumotórax contralateral, ele é uma contraindicação se você fez o pneumotórax durante uma primeira punção. Então, você vai puncionar o paciente, você fez um pneumotórax, suspende o procedimento, você drena aquele tórax, se precisar entubar, você entuba o paciente, para depois pensar no acesso central de novo. Tá? Então, o que você não pode é fazer, fiz um pneumotórax do lado direito, agora vou puncionar logo o lado esquerdo, para deixar passado logo o acesso. Aí não pode, é uma contraindicação. O que pode haver de complicação? Complicação, derrame pericárdico é uma das complicações que acontecem principalmente na população pediátrica. Tá? Então, como que acontece um derrame pericárdico? Normalmente por erosão da parede do átrio pela ponta do catéter. Tá? Ou pela ponta do catéter, ou às vezes perfuração pelo fio-guia. Tá? Então, às vezes, mas normalmente a grande maioria dos trabalhos de cirurgia pediátrica eles mostram que a complicação, quando ela é rara, derrame pericárdico, mas quando ela acontece por perfuração do catéter. Os derrames pleurais, tá? O que acontece? Aqui, claramente a gente consegue ver que esse raio-x de tórax está alterado. Tá? Então, assim, se a gente for avaliar, não sei se vocês já viram a PLS, a avaliação de raio-x. Então, a gente sempre tenta se guiar pelo ABCDE.
assim como tem o ABCDE do primeiro entendimento, a gente tem o ABCDE do raio-x. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente vê que a via aérea está centrada, isso vocês utilizam para ver se tem alguma coisa errada. Então, vocês sempre tentam alinhar essa sequência aí, que vocês vão ter mais sucesso nisso aí. Então, o que acontece? Letra A, do ABCDE, via aérea. Tá? Então, a gente vê que a via aérea está centrada. Tá? B, os campos pulmonares. Aqui a gente já vê que está alterado. Por quê? Porque aqui a gente vê do lado esquerdo que a trama vascular do pulmão ela vai justamente até a periferia do raio-x. Trama vascular, trama. Tá? E do lado direito a gente vê que está preto. Tá? A gente não tem trama aqui e a gente tem um pulmãozinho aqui colabado. Tá? Porque a área cardíaca ela é só isso aqui. Tá? Então a gente já vê que aqui, se não tem trama, se tem uma hipertransparência, então a gente tem o quê? Um pneumotórax. Uma das principais complicações é o que mais vai acontecer quando vocês forem passar acesso central. Tá? Só para continuar o ABCDE, só para você saber a título de informação, você área cardíaca, tá? A gente não tem a dupla silhueta aqui, que é normalmente do derrame pericárdio. D, de diafragma, a gente não tem elevação de cúpula diafragmática e nem borramento do seio costofrênico, nem do seio cardiofrênico. Tá? E o E de esqueleto. Normalmente no E você procura as questões de fratura de arcos costais posteriores e os arcos costais anteriores. Isso aqui é o ABCDE, tem que seguir sempre por isso aí. Outra complicação, segunda complicação mais comum, na verdade, é o derrame pleural do tipo hemotórax. Tá? O que a gente vê aqui? A gente vê uma área de hipotransparência nesse pulmão aqui desse lado, vê um apagamento do seio costofrênico, do seio cardiofrênico. Por quê? Porque tem uma coleção. E tem uma parábolazinha aqui que, se alguém disser, ganha um ponto aí daqui para o final da aula. Tá? Essa parábola aqui ela tem um nome, que normalmente está presente aí nos derrames pleurais. Isso aqui é a charadinha da aula. Se alguém descobrir o que é isso aqui, qual é o diagnóstico, você bater o olho no... Isso aqui é um milkshake de morango. Se alguém bater o olho no milkshake de morango, tem um diagnóstico. Daqui para o final da aula, quem souber aí ganha um pontinho. Embolia pulmonar. Quando que a gente ocorre embolia pulmonar? Toda vez que a gente vai aspirar, na hora de funcionar a veia, aspirou o sangue quando chega dentro da veia, admite essa hipótese que quando você desconecta a seringa da agulha, pode haver introdução de ar ali pela seringa. Então, na embolia pulmonar, de novo, normalmente essa quantidade de ar que entra é pequena, tá? Então a gente precisa de um volume de ar muito grande para se ter um quadro de embolia pulmonar, tá? O ar que está dentro do catéter também, você tem que lembrar de retirar isso aí antes de passar o catéter. Isso pode ser uma das causas de embolia pulmonar, tá? Então, só lembrar dessa complicação também. As complicações menores, que é hematoma ou infecção do catéter, são bastante comuns, tá? Hematoma, quando você tem extravasamento de sangue por subcutâneo, normalmente por punção da artéria, seja artéria femoral, seja artéria carótida no acesso da jugular, e a infecção do sítio de punção, que é uma das principais causas de febre no pós-operatório, em pacientes críticos de UTI. Quais são as dificuldades técnicas que a gente pode ter? A principal, inexperiência do operador. Dificilmente vocês vão sair da faculdade sabendo passar acesso central. Tá? Souber passar, claro, no boneco. Né? No internato, espero que tenha uma oportunidade de passar em algum ser vivo, né, de preferência. E, se não, a maioria vai aprender quando chegar no R1. Seja o R1 da clínica, seja o R1 da cirurgia, independente da área que vocês vão optar por fazer. E a gente vê que normalmente quem faz é o R1, tá? Guiado por o R2. Então, é um desastre total. Então, assim, o principal ali vai ser a inexperiência do operador quanto à dificuldade na hora de passar o acesso. Se o paciente tem operações prévias sobre o sítio de punção, vai dificultar. Você imagina aquele paciente que tem, por exemplo, um esvaziamento cervical por um tumor de cabeça e pescoço, ou uma cirurgia de tireoide por um bócio extremamente grande que leva a uma alteração da anatomia local. Tudo isso vai alterar a sua anatomia. Se alterou a anatomia, você vai ter uma punção mais difícil. O paciente que fez irradiação terapêutica cervical, tumores de laringe, tumores de tireoide, tudo isso também vai dificultar por causa da alteração tecidual. E isso aí acaba perdendo um pouco o parâmetro anatômico.
Punções prévias, normalmente aquele paciente com acesso difícil, pescoço curto, ou tem paciente muito obeso. Então, assim, você vai, punciona um lado, punciona 3 vezes um lado, 3 vezes do outro. Aí você volta para jugular, punciona várias vezes também. Tudo isso aí vai formando vai formando hematoma, vai formando extravasamento de líquido e vai dificultando cada vez mais. Aí, aqueles pacientes muito obesos ou muito magros, que você tem uma dificuldade de achar a veia, porque o paciente é tão magrinho, ou o paciente é muito obeso, tem um subcutâneo muito grande, acaba dificultando também. Então, assim, quais são os locais de inserção que a gente pode fazer e aonde a gente vai escolher fazer. Para escolher o local de inserção, do que isso aí depende, tá? Depende, principalmente, condição clínica do paciente, tá? Então, assim, se o paciente só tem condições de se fazer na veia femoral, você não vai querer funcionar subclave, funcionar jugular, tá? Então, depende da condição, depende da experiência do médico, por exemplo. Eu sempre gostei da jugular interna, não tem por que ficar funcionando subclave nem nada. Não é porque tem mais acidente na subclave, tá? Já tive pneumotórax também na jugular interna, aquela coisa, só tem quem faz. Tá? Mas, por exemplo, minha mulher ela só gosta de passar na subclave, vai de cada um. E qual é a indicação para inserção desse catéter? É aquilo que eu falei, por exemplo, você tem indicação para um catéter de diálise, você não vai passar uma subclave, tá? Que nem aquela coisa que eu digo do R1. Eu lembro que no meu R1 eu estava rodando na UTI, a médica intensivista da UTI falou, Thiago, você precisa passar esse chale nesse paciente para ele dialisar. Fui lá, passei na subclave, e o pessoal da nefro chegou lá, na nefro surtou porque tinha passado na subclave. Foi quando aprendi que eles utilizam os vasos do membro superior para fazer a fístula. Tá? Então, assim, quando você for fazer, sempre dá preferência para o lado direito. Tá? Por quê? Tanto para um acesso quanto para o outro, porque a cúpula pleural do lado direito ela é mais baixa. Tá? Então, o risco de você puncionar essa pleura, fazer um pneumotórax, é menor. O trajeto do sítio de punção até a veia cava superior, ele acaba sendo mais retilíneo pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. Tá? Além do que, no lado esquerdo, a gente tem o ducto torácico. Então, a gente pode acabar puncionando o ducto torácico, lesando esse ducto e fazendo derrame pleural também. Tá? Então, quando a gente vai utilizar um ou outro, o que a gente tem que avaliar? Os riscos de cada localização. Se a gente for ver, a punção arterial, como uma veia sempre acompanha uma artéria, a punção arterial é a complicação presente nos três. Né? A veia jugular interna ela é mais propensa, no caso, à infecção do que a veia subclave. Tá? Por quê? Porque é uma área onde existe uma sudorese maior, uma mobilização maior, então tudo isso aí prejudica. Tá? E pneumotórax é uma das opções também de complicação para a jugular interna. Assim como acontece também na subclave, só que a subclave ela tem um risco maior de pneumotórax por proximidade ali da cúpula. Tá? Já a femoral é mais comum ocorrer trombose venosa, seguida de hematoma, punção arterial e é um dos piores, na verdade, dos três para infecção. O que a gente tem que avaliar na veia subclave? Tá? Só para a gente lembrar. A subclave ela vem ali da junção da veia braquial, cefálica, braquial, e vai formar aqui, quando entra para baixo do ombro, a subclave. Tá? Então, para a gente funcionar a subclave, a gente normalmente divide. Tem gente que divide em 3 a clavícula e utiliza o terço distal. Tem gente que divide na metade e utiliza 3 centímetros, 2 a 3 centímetros posterior a esse terço, a essa metade, tá? Que dá basicamente o terço. Né? Então, é uma forma diferente de explicar a mesma coisa. Então, você vai funcionar nessa localização, mais ou menos, em direção ao manubrio external. Tá? Igual está aqui na foto, só que essa foto está um pouquinho mais para medial. Tá? Um pouquinho mais para trás, em direção ao manubrio. Tá? Você vai funcionar ali a subclave. Quando a gente vai fazer a punção da veia jugular interna, o que a gente tem que lembrar? O músculo externo cleidomastoide, ele tem 2 ramos. Tá? Ele tem um para a clavícula e ele tem um para o externo. Tá? Essa junção entre o ramo clavicular, o ramo external e a clavícula forma um triângulo. Se alguém disser o nome do triângulo também,
Aí ganha um ponto. Mas é sacanagem, porque esse triângulo está até no roteirinho de vocês. Então, quando a gente posiciona o paciente na posição certinha do acesso e identifica esse triângulo, a gente vai utilizar o ápice superior desse triângulo em direção ao mamilo do mesmo lado do acesso. Tá? Então, a gente vai chegar justamente ali na jugular interna. Daqui a pouco a gente vai ver o passo a passo. E a femoral? Para localizar a femoral, o que a gente tem que considerar? A gente tem um mnemônicozinho que a gente chama de nave. Tá? O que é o nave? Sempre, lembra? NAV é da lateral para medial. É o nervo, a artéria e a veia. Tá? Então, o que você faz? Você localiza o ligamento inguinal desse paciente. Abaixo do ligamento inguinal, você palpa a artéria femoral. Palpou a artéria femoral, você tem que ir medial aonde você palpou. Aí você vai cair na veia femoral. De material, o que a gente tem de material? A paramentação para acesso central, lembre, tem que ser completa. Tá? Então, então, tudo. Capote, luva, máscara, de preferência agora, nessa época, visor ou face shield, né? Por exemplo, cabelo, esqueci agora, falhou o nome. E paramentação completa. Tá? Antisepsia, o material de antisepsia, uma pinça Chevron, qualquer outra pinça para fazer antisepsia. Uma antisepsia pode ser PVPI, pode ser clorexidine, depende do local que você está. Campo fenestrado, preferência. Material para anestesia, com lidocaína, seringa, agulha de punção. O material de punção pode, normalmente, vocês vão ver, aqui em Belém se utiliza muito intracate, mas o intracate é um dos piores que tem. Qual é o problema do intracate? A agulha de punção dele é muito grossa. Por quê? Porque o intracate, o processo de punção dele, ele vai por dentro da agulha. Tá? Então, a agulha acaba sendo muito grossa. O duplo lume é diferente. O duplo lume, você tem 2 lumes, em vez de só um, do intracate. Além do que, quando você vai passar um duplo lume, a gente vai ver a técnica de Seldig, né? Então, a gente utiliza um fio guia. Então, a gente tem a possibilidade de fazer a punção com uma agulha muito mais fina. E o material de síntese é uma porta-agulha e um fio adequado. Pode ser um nylon, normalmente um nylon 2.0 ou um nylon 3.0. Evite ficar usando um nylon 4.0, que vai quebrar muito rápido. Então, vamos lá, tecnicamente passar. De novo, só para lembrar, paramentação completa, tá? Gorro, lembrei o nome, gorro, face shield, máscara, avental, capote e luva estéreo. Confiram todo o material que vão utilizar antes de começar a funcionar e organize o material. Sempre organizar o material ou numa mesazinha auxiliar ou, às vezes, dependendo se o paciente está sedado, às vezes em UTI, coloca um campo estéreo em cima do paciente e você organiza ali o material de acordo com a ordem que você vai utilizar. Tá? Facilita e você não fica perdido na hora de qualquer problema. O paciente em Trendelenburg, a gente vai colocar esse paciente inclinado para baixo, né, na posição de Trendelenburg, mais ou menos pelo menos 10, 20, 30 graus. E a cabeça, independente se é o acesso na subclave ou na jugular interna, virado para o lado oposto que você vai funcionar. Realiza a antisepsia, mais colocaçãozinha de campo estéreo fenestrado, e você faz a anestesia. Aí você vai determinar o sítio de punção. Se for na subclave, lembra, a gente divide ali 2, 3 centímetros a partir do terço médio da clavícula, abaixo da clavícula, lógico, em direção ao manúbrio external. Se for a veia jugular interna, localiza o triângulo formado pela porção pela porção external e pela porção clavicular do esternocleidomastoide, a clavícula. Localizou o triângulo, você vai funcionar no ápice desse triângulo em direção ao mamilo ipsilateral, do mesmo lado que você vai funcionar. Se for a veia femoral, localizar o ligamento inguinal. E a gente tem aquele mnemônico que é o quê? Nervo, artéria e a veia, da lateral para medial. Você vai realizar a punção sob pressão negativa da seringa. Essa pressão negativa vai de quem está funcionando. Tá? Eu sempre utilizo a seringa vazia. Tem muita gente que faz com soro fisiológico, tá? Mas eu prefiro fazer a punção mesmo
até para você ter controle de se entrou ar dentro da seringa. Então, assim, eu uso a seringa vazia. Até refluir sangue. Refluir esse sangue, você tem que identificar se esse sangue é venoso ou se esse sangue é arterial. O que a gente tem que ver? O sangue venoso ele tem aquele aspecto mais escuro e ele não pulsa, ele sai de forma contínua. O sangue arterial, aquele sangue mais vermelho vivo, e ele tem o aspecto de ser pulsado. Acho que até no vídeo ele fala da questão de pacientes hipoxemiados, paciente chocado, que está com uma hipoxemia muito importante. O sangue arterial, ele se aproxima muito, na verdade, do sangue venoso. Então, aí, só nesse tipo de paciente você vai ter essa dificuldade. Na grande maioria dos pacientes, você vai conseguir identificar bem o fluxo venoso. Funcionou. Veio o sangue venoso, você com a mão não dominante, você segura a agulha, solta desconecta essa seringa da agulha e você vai pegar, ou se for o intracate, você pega o intracate e passa já por dentro da agulha. Ao mesmo tempo que você passou o intracate por dentro da agulha até a porção que você queria, você retira a agulha. Tá? Retirou a agulha, o intracate ele tem um guia dentro, um guia de metal dentro do catéter. Retira o guia, você vai testar o catéter através do fluxo-refluxo, né? Você liga no soro e pede para alguém baixar, ver se está correndo soro e pede alguém para baixar, fazer uma pressão negativa e ver se reflui o sangue. Refluiu, aí você fixa o catéter e pede sempre um raio-x de controle para esse paciente. Se for um catéter de duplo lume, depois da punção, funcionou, aspirou, veio sangue venoso, desconecta a seringa da agulha, mesma coisa, só que a diferença é o quê? Soltou a seringa, você está ali com a agulha segurando na mão dominante, pega a mão dominante, você vai passar um fio guia. Normalmente ele vem enrolado com uma ponta que você encaixa na agulha. Então você passa o fio guia, introduz o catéter pelo fio guia, ou seja, passou o fio guia, você tira a agulha, aí através desse fio guia ainda tem um dilatador, esqueci de colocar aqui. Tem um bisturi e um dilatador. O bisturi é muito relativo, tem gente que não utiliza. Mas o bisturi é porque você vai pegar na ponta do fio guia, na pele, ele vai abrir, dar um talhozinho pequenininho, e principalmente você poder passar o dilatador. O dilatador é um instrumentozinho de plástico, que ele vai por dentro do fio guia, e ele serve para dilatar o trajeto até a veia. Porque o catéter, quando ele vai passar pelo fio guia, se você não fizer essa dilatação, ele pode acabar entortando. Então, você passa o catéter, fixa, testou o catéter, fez a mesma coisa que faz no intracate. Teve fluxo, teve refluxo, você pode fixar, pede um raio-x para poder começar a utilizar esse catéter depois do raio-x. Tá? Aqui acabou só para lembrar uma coisinha, qual é a nossa posição? A posição que a gente precisa que esse catéter fique, deixa eu ver se eu consigo botar bem aqui. A posição que a gente quer, teoricamente, ver na junção da veia cava superior com o átrio direito. Tá? Evitar deixar esse átrio direito dentro esse catéter muito dentro do átrio direito, porque pode induzir arritmia. E no vídeo também, inclusive, falar, você vai introduzindo até formar uma arritmia, depois volta. Não precisa. Então, o que a gente vê? Qual é a nossa posição preferida aqui para passar o catéter? Você localiza a junção da traqueia com o bronquifonte direito, mais ou menos 3 centímetros abaixo desse bronquifonte é a posição que vai ficar a ponta do seu catéter. Tá? Então, por exemplo, aqui, aqui a divisão do brônquio direito para o brônquio esquerdo, bronquifonte. Tá? Então, mais ou menos aqui, 3 centímetros abaixo é a posição que vai ficar a ponta do seu catéter. Tá?